Olá, espectadores! Serei o apresentador hoje. Após 1 ano e meio de guerra, a Ucrânia, que está no centro das atenções da Rússia, sofreu um grande ataque aéreo russo com armas secretas. Abordaremos esse tópico hoje. Em 1º de junho de 2025, a Ucrânia lançou o maior ataque de drones da história contra a base aérea russa de Bonzo. Essa operação foi chamada de Operação Geomiju e foi realizada no coração da capital da Ucrânia. Em seguida, a Ucrânia atacou 4 bases aéreas russas na Sibéria e no sul da Rússia, incluindo a base aérea de Belaya, logo após o ataque a Irkutsk. Outras regiões atacadas ainda não foram divulgadas. Foram identificadas as seguintes bases aéreas: a base aérea de Belaya, em Irkutsk, a base aérea de Olenia, em Murmansk, a base aérea de Diaghilevo, em Ryazan, e a base aérea de Engels, em Saratov. Observando o mapa, nota-se que os ataques ocorreram em regiões distantes, cruzando a Ucrânia e atingindo o interior da Rússia. Na verdade, Irkutsk fica a mais de 4.300 quilômetros da linha de frente. A mídia relatou que o ataque da Ucrânia, com drones em uma região distante, foi o primeiro desde o início da guerra. Nesta operação de ataque de longo alcance, as forças ucranianas usaram 117 drones. Eles lançaram drones simultaneamente para atacar a base aérea russa, espalhando-os por diferentes áreas próximas, causando danos em vários pontos. Contudo, ainda existem partes não esclarecidas. A tecnologia dos drones é realmente avançada. Mas como eles conseguiram atacar um alvo a mais de 4.300 quilômetros de distância com drones? A Ucrânia usou caminhões para transportar os drones. Eles esconderam os drones na carroceria dos caminhões e depois levaram esses caminhões para dentro da Rússia. Desculpe, mas não consegui entender essa parte. Poderia fornecer o texto novamente? Utilizaram empresas de transporte russas para levar os caminhões perto das bases aéreas. Lá, abriram o container, liberaram o drone e lançaram o ataque das proximidades da base. Com esse ataque, a Ucrânia afirmou ter destruído 41 aeronaves em 4 bases aéreas russas, causando danos significativos à sua força aérea. De acordo com autoridades ucranianas, aeronaves russas como o A-50 Tupolev 95, Tupolev 22M3 e aviões de reconhecimento foram atingidos nos ataques, deixando 34% dos bombardeiros estratégicos russos fora de operação. Segundo o comandante ucraniano, informações adicionais confirmam que isso ocorreu principalmente na base aérea de Olenia, em Murmansk. 2 bombardeiros Tupolev 95 foram destruídos e outros 2 danificados. Além disso, 12 aviões Antonov também sofreram danos na base aérea de Belaya, em Irkutsk. 3 bombardeiros Tupolev 22M3 e 3 Tupolev 95 foram totalmente destruídos. No total, 11 bombardeiros foram danificados. O avião de alerta antecipado A-50 e o bombardeiro Tupolev 95 da Força Aérea Russa entraram no espaço aéreo sul-coreano em 2019 e foram interceptados sem aviso prévio pela Força Aérea da Coreia do Sul. A Rússia recebeu apoio do Irã para garantir a segurança da Ucrânia. Com o ataque, estima-se que a Rússia tenha perdido cerca de 700 milhões de dólares em equipamentos militares, totalizando aproximadamente 9 trilhões e 6.824 bilhões de wons. Na base principal da Ucrânia, nossas forças estão por toda parte. Se olharmos para os vídeos divulgados recentemente, podemos ver que os ataques aéreos russos realmente causaram muitos danos. Se a afirmação da Ucrânia for verdadeira, isso pode ser o maior golpe para a Rússia desde o início da guerra. Porém, o ataque parece não ter sido totalmente bem sucedido. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que houve ataques a 5 bases aéreas, mas conseguiram repeli-los, exceto em Yeisk e Kursk. O exército ucraniano afirmou ter atacado 4 bases aéreas, enquanto o russo disse que foram 5. Será necessário aguardar para confirmar a situação exata. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que a contra-ofensiva pode levar de 9 dias a 1 ano e meio para ser concluída, apesar dos resultados obtidos até o momento. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que forças do país atacaram alvos militares russos em território inimigo. Segundo a British Broadcasting Corporation, o ataque da Ucrânia pode ter causado danos significativos nas linhas de abastecimento e comunicação da Rússia. Confirmou-se que entre as aeronaves que a Ucrânia afirma ter atacado, havia vários bombardeiros Tu-95. Esses bombardeiros usam mísseis de cruzeiro KH-101 para atacar em larga escala a Ucrânia.
Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, eles foram usados de forma agressiva. Cada bombardeiro carrega até 8 mísseis de cruzeiro com ogivas de 400 kg cada. Essas armas são configuradas em silos subterrâneos e aeronaves de ataque estratégicas são posicionadas em áreas seguras na retaguarda. Contudo, a destruição de vários bombardeiros desse tipo é vista como um duro golpe para a Força Aérea Russa. Confirmou-se também a destruição do avião de alerta aéreo A-50. O A-50 detecta aeronaves e mísseis inimigos, transmitindo informações cruciais para as forças russas. A destruição do avião de alerta aéreo A-50 enfraqueceu a capacidade de controle aéreo. No momento, não se sabe exatamente quando foi destruído e se houve vítimas. Por enquanto, a Rússia não poderá realizar missões de defesa aérea contra a Ucrânia até substituir os aviões de alerta aéreo destruídos. Além disso, quanto mais útil o drone for, mais ele será alvo de ataques. Utilizar caminhões de comando da Coreia do Norte para lançar ataques surpresa contra bases aéreas e centros de comando inimigos é uma tática inovadora em batalha. O uso de apenas dezenas de milhares de drones para destruir milhares de quilômetros de infraestrutura evidencia a utilidade dos drones no campo de batalha. O uso de contêineres civis para realizar ataques mostra que ataques a infraestruturas civis podem ocorrer sem restrições. E isso está se tornando uma tendência cada vez mais comum. Além disso, o ataque de drones à base aérea da Rússia evidencia o impacto desses ataques, indicando que os sistemas de defesa aérea ou eletrônicos foram praticamente neutralizados pelos drones. A Rússia falhou em proteger adequadamente essas instalações cruciais. Se não reforçarem imediatamente essa segurança, as forças ucranianas poderão atacar de novo de várias maneiras, e o exército russo não conseguirá impedir. Além disso, sabotagens continuam ocorrendo constantemente dentro da própria Rússia. Antes desse ataque, em Bryansk e Kursk, que ficam no oeste da Rússia, houve explosões causadas por 2 drones. Como resultado, 2 trens descarrilaram ao passar por cima deles. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas e dezenas ficaram presas. A Rússia declara estar investigando o ataque e atuando para reparar os danos. A Ucrânia não confirmou nem negou o envolvimento. Ao considerar apenas as notícias da Ucrânia, pode parecer positivo. A China já explicou que recebe ajuda dos Estados Unidos, da América e da Rússia, mas sua posição não mudou. A atividade russa está se intensificando. Atualmente, o exército russo está focado em defender suas posições. Antes disso, cerca de 50 mil soldados estavam em combate direto. Foi confirmado que cerca de 125 mil soldados russos estão posicionados na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, em resposta aos Estados Unidos da América e à Ucrânia. A Rússia aparenta estar se preparando para uma grande ofensiva contra Kharkiv, mas o sucesso dessa operação ainda é incerto. Devido às linhas de defesa bem construídas na região, o avanço rápido deles parece improvável. Antes desta ofensiva, até 1º de junho, o exército russo lançou cerca de 400 ataques de drones contra a Ucrânia, preparando o terreno para o maior ataque de drones e mísseis desta frente. O exército russo lançou 3 mísseis Iskander e vários mísseis KH-101 de Kursk e Voronezh, segundo relatos. O exército russo lançou 472 drones para atacar a Ucrânia, incluindo a capital Kiev. A Ucrânia tentou interceptar os mísseis, mas falhou, causando danos à infraestrutura. Durante um ataque com mísseis em Kherson, 12 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. O porta-voz do exército ucraniano, Ryailu Drapati, expressou publicamente sua preocupação com a grave situação. A Coreia do Sul programou a segunda cúpula de paz na ilha de Jeju para a tarde de 2 de junho de 2025. Desta vez, a reunião recebeu muita atenção, devido à crescente tensão entre a Rússia e a Ucrânia, que se intensificou nos últimos meses. O lado ucraniano queria propor à delegação russa um roteiro concreto para um acordo de paz sustentável durante esta reunião. O governo ucraniano propôs etapas práticas para encerrar o conflito, sugerindo fases estruturadas, incluindo um cessar-fogo incondicional de pelo menos 30 dias. O objetivo principal era interromper todos os ataques por pelo menos um mês, independente dos resultados das negociações, criando uma base para um cessar-fogo total. Houve várias trocas anteriores entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo transferências forçadas de ucranianos do leste, trocas de prisioneiros, negociações oficiais, cerimônias religiosas conjuntas e propostas de acordos finais. Tudo isso foi apresentado como medidas de construção de confiança. Contudo, antes da discussão da proposta, em 1º de junho, a Ucrânia atacou em larga escala a região de Bryansk, na Rússia, atingindo 4 bases aéreas estratégicas. Como resultado, destruiu 41
caças, um avião de alerta antecipado, A-50 e outros equipamentos, causando danos de cerca de 9,6 bilhões de won. O problema é que a Rússia pode usar esse ataque como justificativa para não participar das negociações de paz, dificultando ainda mais o diálogo. O problema é que a Rússia está atacando civis ucranianos com bombas. Do ponto de vista da Rússia, não há provas evidentes de que o ataque foi feito por forças militares regulares de outro país, sendo difícil aceitar prontamente essa afirmação como verdadeira. O Ministério da Defesa da Rússia classificou o ataque como terrorismo. O governo russo e a mídia estatal questionam os motivos da Ucrânia para realizar tais ataques nessas circunstâncias. É difícil prever se as negociações vão correr bem, mas, pessoalmente, acho que não haverá um resultado positivo. De forma breve, a introdução do A-20 e de vários tipos de aeronaves de ataque deve enfraquecer significativamente a capacidade aérea da Rússia. Para os Tupolev 95 e Tupolev 22M3, não produzidos há mais de 30 anos, será difícil substituir peças danificadas. Ademais, os ataques aéreos ucranianos demonstram adaptabilidade a utilizar drones kamikaze, reduzindo a capacidade russa de responder efetivamente. Reunião de emergência provável. Além disso, a Rússia parece que irá fortalecer a defesa aérea sem hesitação, aumentando o envio de tropas e reforçando sistemas de defesa antimísseis e equipamentos de guerra eletrônica. Além disso, desta vez, drone foi usado para mostrar como seria possível atacar áreas na retaguarda do inimigo. De acordo com a forma de uso, drones podem realizar ataques precisos ao inimigo de diversas maneiras. O que vocês acham sobre o recente ataque de drones da Ucrânia? Compartilhem suas opiniões nos comentários. Obrigado!